Diferenciar-se dos seus adversários é fundamental para você construir a sua trajetória política. O que te torna diferente junto ao eleitor? Essa é a grande pergunta que você precisa se fazer ao longo da construção da sua trajetória política. Isso porque você mais do que eu sabe que provavelmente no seu bairro ou até mesmo na sua rua deve ter 1, 2, até 3 candidatos a vereador, a deputado, enfim, pessoas que fazem parte de vários grupos políticos e que você vai precisar se diferenciar. Por que você deve ser o escolhido do eleitor? Por que você? Por que não o seu vizinho? Por que não o seu primo? Então é fundamental que você saiba o que te diferencia dos demais candidatos. No vídeo de hoje eu trouxe 3 elementos fundamentais para você se diferenciar dos seus adversários. Isso vai ser muito importante ao longo do seu mandato, ao longo da sua candidatura, ao longo da sua trajetória política como um todo, para que você construa o seu lugar de destaque junto ao eleitor. A gente sabe, o eleitor acaba escolhendo o seu candidato, o seu parlamentar, pelas conexões que cria de forma emocional e não pelo campo racional. Então não adianta você ter as melhores propostas, porque afinal os outros candidatos também têm as suas propostas e muitas das vezes, convenhamos, as propostas de quase todos os políticos são sempre as mesmas, são muito parecidas, então são outros elementos que vão te diferenciar dos seus adversários. Sejam muito bem-vindos ao Política com Estratégia. Meu nome é Matheus Guimarães, eu sou consultor político e palestrante e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 elementos para vocês se diferenciarem dos seus adversários ao longo da sua trajetória política. E isso vale para você tanto que vai ser candidato quanto para você que já tem um mandato e precisa se diferenciar aí dos outros parlamentares do seu mesmo nicho. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero apresentar para vocês o meu e-book, Como Construir a Sua Mobilização Política. Nele eu trouxe alguns insights e algumas estratégias que eu utilizei ao longo da minha jornada profissional para mobilizar pessoas para mandatos e para campanhas. Então, se você tem interesse em saber mais como construir a sua mobilização política, vai nesse link aqui embaixo para você baixar o meu e-book gratuitamente. Eu tenho certeza que esse e-book vai fazer a diferença na sua campanha ou no seu mandato. Corre lá para saber mais sobre como mobilizar pessoas. Bom, como eu falei, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 elementos para vocês se diferenciarem dos seus adversários ao longo da sua trajetória política. Então isso vale para quem tem mandato, para quem está pensando em candidatura, enfim, para qualquer pessoa que esteja no meio político e queira ter o seu protagonismo, o seu destaque, se diferenciar, ser aquela referência no coração e na cabeça do eleitor. Então bora conhecer esses 3 elementos para você já ficar por dentro desse assunto e já aproveitar 2023 para planejar o seu ano, porque 2024 tem eleições municipais e eu quero ver você que está assistindo esse vídeo tendo um resultado satisfatório lá nas urnas. Então o primeiro elemento para você se diferenciar dos seus adversários é a construção da sua narrativa. Você precisa construir a sua narrativa de forma coerente com a sua trajetória pessoal, profissional e também com o seu público-alvo. Então, alguns elementos que é fundamental você entender. Você precisa definir quem é você na sua essência, ou seja, o que você fez até aqui, até chegar a essa vida política, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Isso precisa estar bem conectado com o que você vai apresentar ao seu eleitor. E é claro, precisa estar definido quem é o seu público-alvo. Não adianta você querer defender pautas e valores que não estão conectados com o seu público-alvo. Então, antes de você construir a sua narrativa, você vai precisar entender quem é o seu público-alvo. São pessoas de classe média, de classe mais baixa, são moradores da periferia, do centro da cidade, da zona rural. Cada segmento da sociedade tem as suas demandas, tem os seus valores, tem as suas ideias, as suas causas, os seus problemas, e você vai precisar construir isso junto com a sua narrativa. Então, primeiro você precisa ter um autoconhecimento e entender qual foi a sua trajetória pessoal e profissional até aqui e também entender quem é o seu público-alvo, para quem você está falando. E a partir daí você vai elaborar a sua jornada do herói. O que é isso, Matheus? Jornada do herói é aquela historinha que você vai contar
ao longo da sua narrativa. É aquela trajetória que o protagonista de um filme ou de um livro tem até o seu enredo final. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que eu volto aqui com um vídeo completo falando sobre como você pode construir a sua jornada do herói. E é fundamental também que na sua narrativa você mostre por que você está apto a solucionar os problemas do seu público. Não adianta você ser aquele cara que só fala dos problemas, só fala o que está ruim e não apresenta nenhum tipo de solução. Então, para isso, é muito importante também que você estude sobre os processos, como funciona, como você pode resolver pequenos problemas, onde você pode buscar apoio político, apoio financeiro. Então é fundamental que você faça essa preparação, esse estudo, para que você realmente se apresente como aquele cara, aquela pessoa que vai resolver realmente os problemas do seu público. O segundo elemento que eu quero falar com vocês é o seu posicionamento. Eu sempre bato nessa tecla, galera. O tempo dos políticos que não se posicionam já passou. Lembra aquele político ensaboado que evitava se posicionar para não ficar mal com um determinado público? Ah, não vou falar sobre isso para não perder o voto de determinado segmento da sociedade. Isso acabou, galera. O tempo agora é dos políticos que se posicionam, que tem posicionamento claro, definido. E, obviamente, esse posicionamento está em consonância com a sua trajetória, com o seu público-alvo, ou seja, com um elemento anterior, a sua narrativa. Você precisa ter os seus posicionamentos de forma vertical e coerente com a sua narrativa. Ou seja, você precisa ser aquele cara que realmente vai se posicionar em defesa do seu público-alvo, que vai fazer parte da solução do problema do seu público-alvo. E aqui, não necessariamente você precisa ser aquele cara radical, inflexível no seu posicionamento. Não é sobre isso. Ser vertical no seu posicionamento é você ser assertivo, você saber o que você está falando e defender isso com unhas e dentes. E o terceiro e último elemento que eu quero apresentar para vocês são os seus adversários. Você sabe realmente quem é o seu adversário? E aqui eu não estou falando de pessoas necessariamente. O seu adversário pode ser um grande problema do seu público-alvo. Por exemplo, o seu adversário pode ser o desmatamento na sua região, ou pode ser realmente um político adversário, um grupo político, uma prática política que esteja enraizada no seu município, na sua região, enfim. Quando a gente fala do seu adversário, isso não necessariamente precisa ser uma pessoa. É claro que quando chegar o momento da eleição, o processo eleitoral, você vai precisar personificar esse problema em algum adversário seu. E definir bem o seu adversário é fundamental para dar coerência também à sua narrativa, à sua jornada do herói. Afinal, não tem herói que não tenha vilão, não é verdade? Então você precisa entender quem é o seu vilão e quais são as armas que você vai utilizar para poder enfrentar esse adversário. Bom, galera, acho que a partir desses 3 elementos que eu apresentei aqui hoje, você com certeza vai conseguir fazer um planejamento para você começar a se diferenciar dos seus adversários na sua trajetória política. Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje, se você se interessa sobre marketing político e se você quer saber mais sobre esses e os outros temas sobre comunicação e mobilização política, não esquece, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente está trazendo aqui vídeos novos com debates, informações sobre o mundo do marketing político e que com certeza vai ajudar você a construir o seu mandato ou a sua campanha de forma muito mais eficiente. Então quero agradecer mais uma vez a você que chegou até aqui e forte abraço!